Louvado seja Deus. Irmãos, que hoje seja a primeira de muitas. Hoje é a primeira vez que eu estou aqui nesse culto. Que Deus nos dê a graça de outras oportunidades. O tema que eu quero ministrar hoje com os irmãos é preço e valor. Se nós sairmos aí fora ou procurarmos um professor, um PhD, e perguntarmos para ele o que é preço e o que é valor, com certeza as respostas do mundo seriam bem parecidas. Tem coisas que têm preço, mas não tem valor. Tem coisas que têm valor, mas não tem preço. E tem coisas que têm preço e valor. E tem coisas que não tem nada. Mas a palavra do Senhor nos diz, quando nos ensina na oração do Pai Nosso, que venha o teu reino, que venha o teu governo. Então, quando olhamos com os olhos espirituais dentro do governo de Deus, preço e valor tem uma outra conotação. Preço no governo de Deus foi o maior preço pago de toda a história, que foi o sangue derramado na cruz do Calvário. Nada supera este preço. Quanto custa o teu carro? O carro custa 100 mil, 200 mil, 1 milhão, é inteiro de ouro. Não tem preço comparado ao preço pago na cruz do Calvário. Amém. Não tem preço. E valor? Para ter um preço tão alto, o produto tem que ser tão caro, tão valoroso. E não há nada nesse mundo que tenha maior valor do que a vida de um homem. A nossa vida, a minha vida, a sua vida. O preço pago pela minha vida, pela sua vida, foi aquele derramado na cruz. Foi um alto preço. Mas ele está na sarjeta, ele é trocado, ele é viciado. Como é que se paga um alto preço por ele? Somente aos olhos de Jesus ele consegue ver um diamante no meio do lixo, no esgoto, no lugar mais sujo da terra. Onde tiver um ser humano, ali pode ter um diamante aos olhos do Criador. Por quê? Porque enquanto o homem respira, há no coração dele, na vida dele, vida. E a vida vem do Criador. Todo ser que respira, que louve ao Senhor. Então o Criador, ele faz com que o nosso coração, qualquer ser humano, se torne um diamante precioso e tenha um valor precioso. Às vezes você olha para aquele cidadão na rua, você não dá nada por ele, absolutamente nada. Mas o Criador vê um diamante e começa a trabalhar e tirar o diamante da lama, limpar o diamante e lapidar, como fez com cada um de nós aqui nesta noite. A versão que eu vou usar é a CF, o King James. E eu quero falar um pouquinho sobre as palavras de Jesus. Eu sou um apaixonado pelos evangelhos. Eu gosto das palavras de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre Lucas 15. Eu não vou ler todo o capítulo, mas eu vou dar uma introdução para que possamos entender a linha de raciocínio que nós vamos ministrar hoje. Verso número 1 diz assim, Lucas 15, verso 1. E aconteceu que
todos os pecadores, como os coletores de impostos e as pessoas de má fama, estavam reunidos para ouvir Jesus. Vamos lá, quem estava presente? Hoje, se você chamar um artista da Globo, como o Gerson mencionou ali, um bambam, ele vai cobrar caro e só a elite da cidade vai ouvir as suas palavras. Mas o Rei dos Reis, aquele que se fez homem, o Deus que se tornou carne, chamou os pecadores, a pior elite que tinha ali, e reuniu para falar com eles. É por isso que num bairro tão simples como o nosso, Deus vem falar conosco. Deus tem audiência comigo e com você. É por esse motivo, porque Ele vê em mim algo precioso, Ele vê em você algo precioso. Verso 2: Entretanto os fariseus e os mestres da lei o censuravam. Este saúda e se mistura com pessoas desqualificadas e ainda partilha o pão com elas. Quando eu ministrei há uns anos atrás, nem está aqui no meu script, mas eu lembrei agora. Se você é cristão, você é crente, você está na igreja há algum tempo, aí recebe uma missão e fala para você assim: olha, tem um estado lá no Pará, lá no fim do mundo, uma cidade, e você vai começar um ministério lá, e você vai levar a palavra de Jesus lá para aquele povo. Você vai? Vou. Você pega o ônibus, o carro, o avião e para lá. Chegando lá, você procura, a instrução vem para você, procura 12 homens, para que você ministre para eles, para ajudar você. Ninguém de nós, nenhum de nós, procuraríamos nas favelas e nos becos. Nós procuraríamos alguns pastores, alguém que tivesse um conhecimento, uma índole boa, mas jamais procuraríamos ladrões, ou a mesma linha que Jesus usou para procurar os 12, e entre eles um traidor. Jamais. Porque nós não temos a mesma visão de reino. E é por isso que Jesus veio e confrontou todo mundo. Os fariseus estavam ali para tentar entender o que estava acontecendo, porque eles é o que deveriam esperar o Messias, e eles rejeitavam o Messias, não entendiam o Messias, e os outros pecadores também. Verso 3: E foi então que Jesus propôs a seguinte parábola. Louvado seja Deus. Eu tenho certeza que você jamais vai esquecer dos detalhes dessa parábola de hoje. Foi então que Jesus propôs a seguinte parábola: qual dentre vós, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 e vai buscar a que se extraviou, até que o encontre? Até que o encontre. Às vezes nós oramos por alguém, eu já orei 6 meses por esse camarada, e ele não se toca, cansei, vou orar para outro. Até que o encontre. O tempo não é nosso, não pertence a nós. Verso 5: Assim que encontrar, ele vai para casa, reúne os amigos, alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha perdida. Verso 7: E eu vos afirmo, eu quem? Jesus. Festa no céu pelo pecador que se arrepende. Amém. Glória a Deus, glória a Deus.
mas pelos 99 justos que não carecem de arrependimento. Há uma festa no céu quando nós nos arrependemos. Mas eu vou me arrepender do quê? Eu sou um cara legal. Eu não mato, não roubo, não uso droga, não trafico. Vou me arrepender do quê? A palavra do Senhor diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não importa se você acredita em Deus ou não, todos passarão no juízo. Todos nós teremos um encontro com o Criador. Aquele que acredita e aquele que não acredita, não importa. Mas a misericórdia do Senhor Jesus chegou ao ponto de dar oportunidades para mim e para você. Lá na Fundação Casa, todo domingo chego lá onde eles estão vendo televisão. Irmãos, vamos para a igreja uns 15 minutinhos, orar pelo pai, pela mãe, pela família. Todo domingo é assim. Tem 30, 40, tem 8, tem 6, tem 10. E a hora que eles sentam, falam: quem atraiu você aqui foi Jesus. Quem trouxe eu e o pastor Márcio aqui? Jesus. É na força do braço de Jesus. Eu não tenho estrutura para falar com você. Humanamente falando, não. Não sei o que você fez, qual o teu crime, eu não sei. Eu sei que Deus viu graça em você, viu algo precioso em você, e mandou eu vir aqui para te falar isso. As 100 ovelhas, eu fui pesquisar sobre isso. Por que 100 ovelhas? Irmãos, hoje a rotina nossa aqui, o cara tem 2 carros, 3 carros, sei lá, normal. 100 ovelhas nos dias de Jesus não era normal. Não é normal. As famílias tinham 1, 2, no máximo meia dúzia. Quem tinha 100 era rico, tinha posses. Mas ele se importou com uma. 1%. Ele voltou e até encontrar. Jesus foi me buscar onde eu estava, porque eu estava perdido. Amém, obrigado. Jesus fala também da mulher que tem 10 dracmas e perde uma. Acende uma candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrar. Eu tenho 10, para quê? Por causa de uma eu vou perder meu tempo? Aqui já dá 10%. A dracma representava a moeda de prata equivalente a um salário do mês. Então ela tinha perdido 1 mês de salário. Ela tinha 9 meses ainda, mas ela procurou até encontrar. A perda de uma delas representava alto valor, dignidade. A candeia, a luz da candeia representa o Espírito Santo. É só com o Espírito Santo que achamos a dracma. É só pelo Espírito Santo que identificamos a perda da dracma. A vassoura, a limpeza, com certeza ela tirou tudo aquilo que não prestava, que não estava usando, deixou algo no lugar livre para encontrar o que estava sendo procurado, o que estava perdido. E disse Jesus no verso 10: eu vos asseguro. Quem disse? Jesus. De que igual modo a
grande júbilo na presença dos anjos de Deus quando um pecador se arrepende. Um pecador se arrepende. E agora nós vamos para a parte central da nossa ministração, que é a parábola do filho pródigo. Eu lembro que há 20 anos eu estudei esse texto e eu fui procurar nas minhas coisas lá e nem achei mais. Mas a palavra diz assim: que o pai tinha 2 filhos, a gente conhece a palavra, e um dos filhos se rebelou contra o pai e disse: pai, me dá a metade do que é meu, que eu vou embora. E partiu ele para uma terra distante, levando a metade do que o pai tinha, e deixou o pai e o irmão ali. Lá ele perdeu tudo, viveu dissolutamente e voltou para casa. Agora vamos interpretar o que o Senhor está nos dizendo aqui. Vou só sair fora mais um pouquinho aqui do meu script. Domingo eu preguei para os jovens lá na Fundação Casa. Quando você, abracei o mais fortinho deles, abracei ele assim: quando Jesus criou você, você estava no ventre da sua mãe, ele tinha planos na sua vida, planos maravilhosos, mas você nasceu e por motivo ou outro você desviou do caminho, e o Senhor continuou com planos na tua vida, só que de uma forma diferente, desviando a tua cabeça das balas, dos tiros, da morte. Você só está aqui hoje porque Deus desviou você da morte. Quantos amigos teus já morreram? Um monte, Senhor. Então você é um privilegiado. Deus escolheu você para estar aqui. Parábola do filho pródigo. O pai é provedor, dono, é aquele que dá a cobertura, é a autoridade acima de todos. Eu gosto de falar quando eu prego, os pastores aqui vão até achar estranho, mas aqui no altar eu não tenho opinião própria, a minha opinião não prevalece. Aqui a palavra de Deus prevalece. O que eu acho não importa, eu não acho nada. O manual da vida é a palavra de Deus. Tem coisas que eu tenho que engolir quadrado, redondo, mas é a palavra de Deus. Se você anda dirige um carro com uma habilitação, se você para numa placa proibido estacionar, não importa o motivo, você vai ser multado. Mas é um segundo. A palavra de Deus é o que prevalece na nossa vida. Eu não agrego dogmas, doutrinas, achômetros, não. É o que a palavra de Deus fala. Somente as Escrituras. O filho mais velho, esse aqui é uma bênção, irmãos. Esse aqui é maravilhoso. A gente prega muito mais novo, mas vamos no mais velho. O mais velho era o herdeiro absoluto pela lei. Era o primogênito. O filho mais novo, um jovem sem responsabilidade, sem visão, sem respeito pelo pai. A Bíblia fala que ele reivindicou do seu pai a herança. Naquela época, quando você pede uma herança para quem era vivo, você está, em outras palavras, desejando a morte daquela pessoa. Então esse garoto, sem consciência, ele estava desejando a morte do pai. O pai podia falar para ele assim: não tem que te dar nada, você vai embora. Eu estou vivo, eu te dou alguma coisa, se vai sobrar alguma coisa para você depois que eu morrer. Na verdade é tudo do seu irmão. Mas o pai não disse isso para ele, dividiu a metade. Então o que sobrou dos bens, a metade era do que ficou e a outra metade do que foi embora. O pai, os frutos. Mas vamos lá,
Esse jovem que reivindicou, ele estava praticando uma apostasia. O que é apostasia? Que Jesus estava cutucando aquele povo. Estava na casa, comia da casa, tinha cobertura da casa. Você vem na igreja, congrega com os irmãos, recebe a bênção, vem na frente, você recebe oração, você faz parte do culto de louvor, você ministra a palavra, você tem uma função, e de repente você vira as costas do nada e resolve seguir o mundo. Você cometeu uma apostasia. Os apóstolos não herdarão o reino dos céus. Mas esse cidadão teve chance, que deu tempo. Louvado seja Deus por ele. Partiu os bens em duas partes. O pai ficou com usufruto. Partiu para terras distantes. O que é terras distantes? Sem a cobertura do pai. Eu ouvi uma vez uma pessoa falar: eu sou afastado da igreja, mas agora que eu estou no mundo, eu abraço o capeta. Isso é terra distante. Um dia o Senhor planejou algo na vida dele, e ainda planeja, trabalha, mas ele virou as costas porque Deus o preparou. Virou as costas. Lá esbanjou todos os bens com irresponsabilidade. Por que esbanjou? Não era dele, não gastou, não suou, não trabalhou. Olha, lá na igreja que eu vou, as meninas são assim meio tranquilas, elas são assim ingênuas. Vamos para lá, vamos uma namorada lá na igreja. A crente é ingênuo, vamos dar um golpe naquele crente ali, porque ele não pega uma arma, ele não vai brigar com a gente, ele é ingênuo. O Jesus dele ensinou ele a perdoar. A gente pode fazer o que quiser com o crente, que tudo certo. E a Bíblia diz que por consequência bateu grande fome na região. A fome sempre vem, irmãos. A fome sempre vem. Às vezes você vem ao culto, frequenta o culto, Deus te dá cura, libertação, Deus te dá prosperidade. Você vinha de bicicleta, de pé, hoje você está de carro. Você morava de aluguel, hoje você tem uma casinha. Deus está te trabalhando com você. De repente você vira as costas e abandona tudo. Eu não estou mais com vontade na igreja, não estou mais com vontade de congregar, não estou mais com vontade de cantar. Não falam glória a Deus. Quando o Corinthians joga, você grita e pula da altura que for, mas o glória a Deus você não consegue dar. Amém? Amém. Glória a Deus. Ele pediu emprego para estranhos. Você pode orar por mim? Eu não sei que religião que você é, mas eu aceito o que o cliente faz para mim. Eu fui levar um carro e eu dei uma deixa em cima dele. Ele falou: não, a gente ia crer em tudo. Não é assim. Não funciona. Não funciona. Só tem um Deus, só tem um Senhor. Ou Israel, o Senhor é teu Deus, o Senhor é um. Pediu emprego para estranho. Irmão, se o crente, se o homem de Deus te abençoa, te ajuda, o estranho não vai fazer isso com você. Imaginando ser igual ao pai. Não, eu pego emprego aqui, vou comer, igual os empregados do meu pai tem lá, vai ser tudo certo. Eu vou frequentar a religião YX e lá vai ser igualzinho os pastores fazem comigo lá na minha que eu ia. É uma benção. Ele foi cuidar de porcos. Para o judeu era a última escala, a humilhação, o extremo, o último degrau do lixo. Ele foi parar no lixo, naquilo que era abominável para o judeu. E lá ele sentiu vontade de comer a comida que os porcos comiam. O que é comida de porco, irmão? Funk, comida de porco.
Tudo que não exalta o nome do Senhor Jesus é comida de porco. Glória a Deus. E às vezes o cara senta nessa cadeira, irmão abençoado, eles viram as costas, ele vai comer a comida dos porcos, no lixo, ele volta para a lama. Apostatou da fé. Quem que estava ouvindo? Fariseus, saduceus e pecadores. Jesus não gosta de ninguém, não, irmãos. Eu vou continuar. Sentiu vontade de comer, ele chegou no fundo do poço. Foi quando caiu em si. Ele decidiu. Essa é a chave de tudo na nossa vida, a nossa decisão. Falo lá na Fundação Casa. O Senhor tem planos e planos. Tem uma família, uma esposa, filhos, um emprego, tudo aqui na bandeja. É só você falar: eu quero, eu recebo. O Senhor tem assinado a sua salvação. O dia que você morrer, o anjo do Senhor, a graça do Senhor vem te receber. Você vem comigo. Bem-vindo do meu Pai, vem. Mas você prefere optar pelo outro lado. O lugar que eu mais gosto de pregar é velório. Adoro pregar em velório. E não prego esse último que eu preguei. Eu falei: não estou pregando para o defunto, não, ele já morreu. Eu estou pregando para você estar vivo aqui, ó. Porque eu vou chegar naquele ponto ali. Não tem mais saída. Se o menino lá abraçamos, os meninos na Fundação Casa, falei: você quer que ore por quê, querido? Eu quero que ore pela minha mãe, pelo meu pai. Cada um foi falando. Eu quero que ore pelo meu primo, ele morreu. Eu falei: esse aí não vai dar moral mais não. Esse aí já é. Esse aí já vai acertar com Jesus. Com Jesus. Eu vou orar para você entregar a tua vida para Jesus e mudar a tua história. Porque o dia que você morrer, passou a régua da sua vida. Não tem mais chance. Não vou convencer Deus que será bom. Não tem jeito. Vinha pelo caminho distante quando o seu pai o viu. Jesus está sempre com as portas abertas para nos receber. O pastor Joel Nitze era bandido, presidiário. A congregação foi pregar na cela ao lado. Ele, bandido, a cela ao lado. Ele ouviu a mensagem da pessoa do lado, da cela dele. E falou: eu quero esse Jesus para mim. Aleluia. E se converteu na penitenciária com a pregação do outro. Isso é Deus, irmãos. Isso é Deus. Pleno de compaixão, correu até o seu encontro. Muito o abraçou e o beijou. Pai, aqui nós vamos entender o porquê do desejo de morte. Eu pequei contra o céu e pequei contra ti. Se ele não tivesse pedido a herança, ele só pecava contra o Pai. Pai, me perdoe, eu errei, eu saí, larguei o Senhor aí, larguei o Senhor na mão e fui embora. Mas como ele desejou a morte do Pai, Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado filho. O que é chamado? Reconhecido. Ele não voltou lá por causa da herança, irmãos. Ele voltou lá por causa da dignidade, da bênção do Pai, da cobertura do Pai, do conselho do Pai, do carinho do Pai, do calor do Pai. Ali na fazenda do Pai tinha tudo. Quando ele apostatou da família, ele virou as costas para tudo que o Pai havia ensinado. Mas deu tempo de arrependimento. O Pai ordenou aos seus servos
são os servos, irmãos? Agora vai ficar difícil, começar a apertar aqui o negócio. Os servos são aqueles que estão entre a família, no meio da família, mas não são da família. Quer que eu dou um exemplo bom para você de servo? Eu conheço pessoas que tocam na igreja e não são crentes. Eles são servos, eles estão no meio do povo, mas não faz parte do povo, não senta na mesa do Pai. Eu tenho um cara que toca baixo, toca guitarra maravilhosa, ele toca nos botecos da noite, mas eu vou chamar ele para tocar aqui na igreja. Ele é bom. Não funciona, irmãos. Ele é um servo que não vai receber a comunhão. E se a graça do Senhor envolver toda a igreja, o coração dele está distante. Nós contratamos uma faxineira para faxinar a igreja. Que pensa? Ela não é crente. Ela vem num lugar que a bênção do Senhor é derramada, mas ela não sente a bênção. Quando o dia de culto, ela até passa na porta, olha para dentro e fala: eu queria ir para essa igreja aí, mas nunca sentou na mesa do Pai. Não funciona, não adianta. Melhor roupa, anel de autoridade, sandálias nos pés. Essa melhor roupa aqui, irmãos, eu nem gosto de falar muito, porque dá problema, né? Mas eu acho que ele chegou com uma roupinha ruim, não suja, uma roupa que não condiz com o lugar, com o ambiente, principalmente para as irmãs. A roupa de sair não pode ser a mesma de vir no culto. O decote, o aperto, sei lá, mas tem que mudar alguma coisa. Tem que mudar alguma coisa. Restaurou a dignidade. Eu falo para os meninos lá, falei: você consegue andar de cabeça erguida? Deus vai restaurar a tua dignidade. Você vai andar de cabeça erguida. O policial que te pegou na infração, ele vai te encontrar, você vai falar assim: policial, hoje eu sou lavado no sangue de Jesus, eu tenho dignidade, a minha cabeça é erguida, eu não olho para baixo não, eu olho para cima. O Senhor me restaurou, eu fui restaurado no sangue de Jesus. Valores perdidos. Eu gosto de postar no meu Instagram, tem muitos, no Facebook também, homossexuais que se converteram. Você olha no cara, é uma mulher, é uma princesa, de repente ele vai, sabe, a decadência vai levando até ele cair na sarjeta, pele e osso, acabado, até que a igreja o encontra, o Senhor o encontra, dá um banho nele, põe roupa nele, ora por ele vai restaurando, depois mostra ele com a família, ele, esposa e filhos. Só Deus faz isso, irmãos. Só Deus. Quantos anos aquela mãe orou por ele? Será que ela se cansou? Não. A dignidade, assim como faz com cada um de nós que se arrepende, claro. Sem arrependimento não funciona. Trazei um novilho e vamos comemorar. Aqui vem algo interessante. Esse meu filho estava morto. Quem fala isso? Jesus. Que condição que estava o menino? Morto. Ele não estava afastado, não estava, sabe? Ele não estava morto. Perdido e voltou. Todo homem separado de Jesus está morto. Como assim morto? Porque se ele cai, o primeiro corpo já está beirando, porque ele usa drogas, ele entra em um monte de problema. Ele é afastado do Senhor, a hora que o seu espírito é chamado, ele está distante do Criador, ele está morto. O filho mais velho volta.
fica indignado com o pai pela atitude de compaixão como irmão. Mas como é que pode? Aquele cara, ele era isso, ele era aquilo, olha onde que ele estava sentando na frente da igreja. Como é que pode? Aquela irmã que fez tanto mal, onde que ela está lá na frente da igreja? Encheu-se de ira e negou a entregar. Se negou a entrar, ele não queria entrar. Este é o retrato dos fariseus. Estava na casa do pai, obedecia tudo, mas tinha um coração amargo. Não entendia a graça. Jesus não odiava os fariseus, irmãos, e sim o sistema religioso, a escravidão, o jugo. O jugo religioso é pior do que qualquer coisa. Nicodemos era fariseu e disse: há anos que trabalho para o Senhor e nunca me deste um cabrito. Mesmo sendo herdeiro, tinha postura, não tinha postura e nem caráter para tal. Ele estava ali, mas não estava. Tu ordenastes matar um novilho gordo para celebrar a volta dele. Percebo que ele não notou as roupas, o anel, a sandália, mas estava cego de raiva. Como é que o Senhor, como é que você, Galileu, nasceu em Nazaré? Como é que você chama que é filho de Deus? Como é que você vai fazer uma cura no sábado? Quem é você? Cego pela doutrina. Aqui era 50%. Ele tinha 2 filhos. Percebo que Jesus começou falando de animal, depois ele foi para objeto de valor, depois ele foi na família. Muitas pessoas correm atrás do animal, correm atrás do dinheiro, esquece a família, perde a família, se preocupa com os bens, mas não se preocupa com a sua casa. E disse o pai: seu irmão estava morto e reviveu, nasceu de novo. Quantos irmãos estão morrendo na nossa casa, do nosso lado, e nós não percebemos? Agora, óbvio, vocês vão ficar assim meio espantados, que quando Deus me mostrou essa parte agora, eu baqueei. Mas vamos lá. Observe um detalhe importante nessas 3 parábolas. A ovelha perdida foi perdida onde? Na fazenda do dono, no recinto dele, no território dele. A dracma perdida foi perdida onde? Na casa dele. O filho que se desviou da onde? Da casa dele. A palavra é para a igreja, não é para o mundo. A palavra é nossa. Uma vez eu perguntei para o irmão assim: o que é porta estreita, o que é porta larga? A porta larga é o mundo não tem porta. A porta larga são as denominações que não tem limites. Fica à vontade, faz o que você quiser. Vem para cá. É igreja gay, é pastor gay, é de tudo pode, tudo é possível, tudo pode. Essa é a porta larga. Você acha que está entrando, que você está seguro, mas você não está seguro. Você está morrendo aos poucos. Diante dessa mensagem, onde nós nos enquadramos? Como é que fica a nossa vida? Somos filhos? Somos funcionários da fazenda? Estamos nos meio dos porcos? Somos estrangeiros?
Onde que pega para nós? Vamos valorizar a cobertura do Senhor. Assumimos as responsabilidades dos bens do Senhor. Aquela alma que eu prego não é minha, não morri por ela, não fiz nada por ela. O muito que eu faço é deixar o domingo para ir lá na Fundação Casa falar para ela: eu faço com o maior prazer do mundo. Assim como alguém orou por mim, eu vou lá orar pelo filho de alguém. Só isso. Senhor, quem convence é o Senhor, quem traz eles é o Senhor. Não fique chateado se tem 2, 3, 10, 20, não importa. Não importa. Eu vou lá, nunca o Senhor deixou sem ninguém. Conhecemos os direitos e deveres da casa do Pai. Conhecemos? Você lê a Bíblia? Para você entender direitos e deveres da casa do Pai. Nos alegramos quando o nosso irmão volta para a família de Deus. Ser família é direitos e deveres. Vamos ficar de pé. Oh Deus, bendito é o teu nome, Senhor. Tua palavra foi lida, tua palavra foi anunciada, e é o Espírito Santo do Senhor que nos convence. Obrigado, Pai, obrigado por esse momento, por esta oportunidade, obrigado pelos irmãos, obrigado pelos momentos que congregamos no Senhor. Que a tua graça, que a tua presença permaneça conosco. Revela ao nosso coração, Senhor, a tua palavra. Muito obrigado, Pai, em nome